Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. O ano novo está chegando e por isso a gente vai falar hoje do calendário hebraico. Talvez vocês estejam achando estranho, a gente está falando de ano novo em setembro, mas esse calendário é bem diferente do calendário que se usa no Ocidente e nele são baseadas as festas e tradições bíblicas e ele segue sendo usado em Israel até os dias de hoje. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! O calendário hebraico, também conhecido como calendário judaico, ele é solar e lunar. Isso quer dizer que os meses são lunares, mas o ano é solar. Como isso funciona na prática? Todo mês começa com a lua nova. Quando começa a lua crescente, é o primeiro dia do mês. Os meses, vocês podem ver eles escritos aqui na tela agora, mas o mês lunar tem entre 29 e 30 dias, diferente dos 30 ou 31 que tem no solar. Isso quer dizer que cada ano lunar tem 11 dias a menos que o solar e por isso se precisa fazer uma correção. No Ocidente, a gente também tem uma correção que se chama o ano bissexto, se acrescenta um dia a cada 4 anos. No calendário judaico, a gente acrescenta um mês inteiro. Então, se são esses os meses do ano, tem a cada X anos um mês a mais e ele se chama o segundo mês de Adar. Então, o calendário hebraico tem entre 12 e 13 meses. Como eu falei para vocês, o ano novo está chegando, mas a pergunta é qual ano novo? Porque no calendário hebraico a gente tem 4 anos novos. O primeiro deles é o Rosh Hashanah, conhecido também na Bíblia como o Dia das Trombetas. Ele acontece todos os anos no dia 1º do mês de Tishrei, que nesse ano cai no pôr do sol do dia 6 de setembro. Esse é o ano novo da humanidade e nesse dia vai começar o ano 5782 do quê? Da criação de Adão e Eva. Então, o primeiro ano novo judaico é o ano novo da humanidade, da criação de Adão e Eva, segundo a contagem bíblica. O segundo ano novo acontece no dia 1º do mês de Nissan e ele é realmente o início do calendário, quando se começam a contar os meses como Deus ordena na saída dos judeus do Egito. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. O terceiro ano novo se chama Tu B'Shvat e se celebra no mês de Shvat e ele é o ano novo das árvores e das plantas. E a celebração é linda, pessoas em todo Israel se juntam para plantar árvores. E o último ano novo que tem é no mês de Elul e ele é o ano novo dos animais. Mas que calendário a gente realmente usa em Israel nos dias de hoje? A gente usa os dois. Depende para quê. Por exemplo, para bancos e impostos se usa o calendário gregoriano, que é o calendário que se usa no Ocidente, por exemplo, no Brasil. E para festas bíblicas e situações religiosas se usa o calendário judaico. Mas é bem comum a gente ver em muitos lugares escritas as duas datas. Por exemplo, no jornal vai ter o calendário gregoriano e o calendário judaico. E também, por exemplo, o nosso convite de casamento, que eu vou botar aqui para vocês na tela. A gente tem a data gregoriana e a data judaica lado a lado, porque tem gente que está mais acostumada a usar um e tem gente que está mais acostumado a usar o outro. Mas uma coisa importante de se destacar e que pode causar confusão entre os dois calendários é que o dia não começa no mesmo horário. O que isso quer dizer? Vocês do país que vocês estão assistindo, quando der a meia-noite hoje, passa a ser o próximo dia.
No judaísmo, no calendário judaico, não é assim. O dia começa ao pôr do sol. Então, por exemplo, o nosso casamento é ao pôr do sol, então já é considerado parte do dia seguinte. E essa tradição é para todo o calendário judaico e ela tem origem em uma questão bíblica. Quando Deus cria o mundo, em Gênesis 1:5, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Isso quer dizer que o dia começa na tarde, ou em hebraico Erev, que quer dizer, na realidade, não é a tarde, sim, é o entardecer. Então, quer dizer, é o entardecer e a manhã do dia seguinte. E por isso, ao pôr do sol, começa o dia seguinte. Mas as festas bíblicas são sempre celebradas segundo o calendário hebraico. Por exemplo, Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, Yom Kippur, o Dia do Perdão, Sukkot, que é tabernáculos, são celebrados segundo as datas do calendário bíblico. E a propósito, pessoal, no final desse vídeo eu vou deixar para vocês também links de vídeos para vocês assistirem mais sobre essas festas bíblicas. Mas em Israel, mesmo festas que não são tradicionalmente bíblicas, como o Dia da Independência de Israel, o Dia de Memória do Holocausto ou o Dia dos Soldados Caídos, são celebrados segundo as datas no calendário hebraico. E eu já vi mais de uma vez pessoas chegando em Israel no dia 14 de maio, olham para o lado, olham para o outro, esperando ver as grandes celebrações do Dia da Independência de Israel. E aí, tem que dizer, pessoal, caiu no dia 5 de Iyar, porque aqui se celebra segundo o calendário judaico. A cada 19 anos, a data entre os dois calendários é exatamente a mesma, mas na maior parte dos anos a data varia e pode variar às vezes 2, 3 semanas para frente ou para trás entre os calendários. Então, quando vocês vierem a Israel para celebrar ou para saber que festas estão acontecendo naquela mesma data, verifiquem ano após ano em que datas caem os feriados. E daqui a alguns dias começa o ano de 5.782, que é um ano super especial. Por quê? Porque ele é um ano sabático. Sabático para a terra é o que a gente chama de Shemitah. Deus, quando cria o mundo em 6 dias e descansa no 7º, Deus também ordena na Bíblia, em várias passagens que vocês podem ver aqui na tela, ele ordena também deixar a terra de Israel descansar. Isso acontece até os dias de hoje. Então, um ano a cada 7, a terra descansa e não se produz agricultura. Sim, quer dizer que Israel para de produzir em boa parte das plantações, principalmente plantações anuais, como milho, trigo. Não vai se plantar a partir dessa estação, não se planta por um ano. A agricultura que existe da mesma maneira, por exemplo, árvores de maçãs, tem certas regras e elas podem ser colhidas, mas é realmente um ano que se dá o máximo para a terra descansar. E quando começar, eu vou mostrar para vocês como isso realmente influencia na nossa vida e no nosso dia a dia como pessoas que vivem em Israel e que também seguem comendo mesmo sendo ano sabático, mas isso também já é para outro vídeo. E agora eu quero desejar a todos vocês Shana Tová Umetuká, um ano feliz e doce para todo mundo, um feliz 5.782. Se vocês gostaram e querem mais vídeos direto de Israel, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e de deixar aquele like que ajuda bastante os nossos vídeos. Um grande beijo e até a próxima!